Dentro do mundo atual, eu acho que tem ainda uma outra questão que muitas vezes existe o executivo ou o empresário inspirador, mas tem as empresas que também são inspiradoras, não é isso? E eu acho que hoje muitos empresários se perguntam como transformar a sua marca numa marca inspiradora. E como é que a gente dissemina essa cultura dentro de uma estrutura para ser uma empresa inspiradora? Eu trabalho muito como eu te disse, que eu trabalho com as pessoas quando elas passam por um momento de crise ou com empresas que são ligadas a grupo. E às vezes a gente senta para começar a desenhar a cultura com várias cabeças, com várias pessoas que vão dirigir aquela organização. Então, a primeira coisa para você ter uma cultura que seja inspiradora, uma cultura que realmente ela faça sentido, é que ela tenha uma flexibilidade, porque às vezes é importante você readequar. Então, aquela história de que sempre fizemos assim, né? Essa é a nossa cultura. A nossa cultura, ela tem esses valores e assim será. Lógico que os valores normalmente eles são pilares sólidos, porque a gente está falando de transparência, a gente está falando muitas vezes de sei lá, transparência, confiança, construir um mundo melhor. Você tem algumas coisas que são generalizadas, mas que são coisas que tocam o coração. Que você fala assim, pô, bacana essa história, acho que faz sentido eu estar aqui. Mas o que vai fazer uma empresa ser inspiradora? Se realmente as pessoas que estão conduzindo essa empresa, elas vivenciam aquela cultura e têm a habilidade de perceber o momento de fazer ajustes. Né? O que está na hora de mudar? O que está na hora de recriar? O que está na hora, Aloysio, de desapegar? Porque é uma coisa que parece estranha ou parece que é quase uma prática como se fosse espiritual. Ou, né? Como você fala de desapego? Como você fala de alma? Eu falo muito de alma. Outro dia eu estava numa reunião de um banco de investimento pequeno. E aí eles estavam lá construindo toda uma forma de trabalhar com os principais executivos, primeiro os principais sócios e depois os principais executivos. E eu disse para o controlador, que é um rapaz bastante jovem, que se a gente não trabalhar, que eu só trabalharia no projeto se a gente trabalhasse a alma. Qual era a alma daquele negócio? Ele regalou os olhos e disse assim para mim, mas Márcia, aqui a gente não vai falar de alma, a gente vai falar de dinheiro. Aí eu disse para ele, então, se a gente não falar de alma, isso daqui não vai dar dinheiro. E eu não estou falando de alma no sentido zen, budista. Vamos traduzir qual é a alma. Exatamente, qual é a essência? Para que a gente está aqui? Além de ganhar a grana. E a grana, eu brinquei com ele, é um mero detalhe. Porque a grana, ela vai te trazer uma coisa que é mais valiosa. E seremos muito mais interessantes para o mercado se a gente entender qual é o valor da grana, o que ela traz. A grana traz o quê? Traz um destaque que a gente oferta um excelente serviço e essas pessoas geram mais riqueza que vão fazer um bem melhor para o planeta ou para a sociedade. Ou isso vai trazer satisfação. Na hora que eu trago o resultado financeiro, eu me sinto uma pessoa capaz. Isso me traz satisfação. Essa é uma empresa que vai trabalhar a satisfação. Mas não dá para a gente não falar de alma. Então, nesse sentido, é importante para que você seja inspirador. Quando as pessoas te procuram, geralmente é no momento de crise ou algum conflito. Mas essas pessoas, elas estão numa posição de solidão, aquela solidão do poder. Elas ficam falando muito delas também, do ponto de vista pessoal, durante todo esse processo? A grande maioria. E o meu trabalho, ele pressupõe, isso pelo menos é o que me inspira, que a gente possa sair da solidão para a solitude. Porque, afinal de contas, na hora que você traçou o teu objetivo, se realmente ele é tão inspirador, para chegar nessa posição, você sabe que existe um momento que é muito seu e que não pode ser tido como uma solidão. Você tem que ter a sabedoria, ou pelo menos desenvolver habilidades para lidar com essa solitude. E, naturalmente, essas pessoas trazem muito delas, porque ela, em alguns momentos, a posição se confunde com quem que ela é, que também é um desafio, porque você tem uma posição.
Aí eu brinco com alguns clientes que se ele se desapegar da posição e trabalhar o real poder que não está na posição, essa pessoa, eu vou dizer homem, né, no sentido geral, tudo bem que a grande maioria são homens, este homem ele vai ter muito mais possibilidades de reconstruir, de conduzir e de deixar um legado de fato, que também é uma palavra muito em moda, mas que é interessante você ter isso, um propósito, enfim. Então, certamente as pessoas trazem muito da sua personalidade, elas falam muito e às vezes elas compartilham coisas da sua vida, como ela conduz outros papéis na sua vida, ou como ela deixa determinados papéis na sua vida, seja papel de filho, papel de esposo, papel de pai, papel, enfim, de amigo. Quantas vezes essa pessoa, ela deixa de ter amigos, efetivamente o amigo que vai te visitar, porque é teu amigo, ele não quer saber onde você está, ele não quer saber a sua posição, ele só quer olhar nos teus olhos e saber se você está bem, e passar uma tarde boa, com uma conversa boa. Então, muitas vezes essas pessoas têm uma carência nesse sentido, ou uma ausência nesse sentido, e uma confusão de quem eu sou. Porque eu posso levar para casa esse cara, que em casa não vai combinar, e lidar com as coisas de casa sendo esse cara, porque lá fora funciona, e acreditar muitas vezes nisso que esse poder da função traz, que é diferente do teu poder como pessoa. Né? Todos os mimos, todas as bajulações que este poder traz. Então você fica confundido, achando que as pessoas gostam de você, pessoa, por causa da tua função, quando verdadeiramente elas estão compondo um papel. E que tudo bem, se você tiver isso muito claro. Isso não é ruim. Sim. Ao longo da tua carreira, você viu uma mudança no perfil dos gestores? Qual foi essa mudança? Eu vejo uma grande mudança, que é de compreender que algumas coisas que eram feitas, elas não funcionam, mas não tem já um encaixe. Eu costumo falar, Luiz, que a gente busca um encaixe. É um encaixe, você se sente bem sendo quem você é, você ter conforto nesse corpo. Com essa alma estar confortável. Então, eu tenho hoje profissionais que se questionam muito do que ele está fazendo, como ele deve fazer, que tem muita pressão para manter aquilo que ele já conhece e pouca abertura para viver aquilo que está sendo solicitado. Então tem uma mudança. Qual é a mudança? Um espaço para pensar sobre isso. Porque se eu olho para 18 anos atrás, não existiu espaço para pensar sobre isso. Não existia a humanização de você entender que você tem fragilidades. Aquele poder do cargo era um pouco mais rígido, era um pouco mais absoluto, talvez, né? E ilimitado. Hoje eu percebo, por grande parte dos meus clientes, que existe uma sensibilidade. É diferente do quanto o cara está realmente com a coragem de mexer nisso, porque passa por uma desconstrução muitas vezes, mas promissora, né? Não precisa ser ruim. Inclusive a visão binária, ela limita muito, de bom a ruim, não, uma visão sistêmica. Então o que eu percebo hoje é essa mudança, e que eu sou uma pessoa bastante otimista. Eu acredito que esse é o ponto para ter realmente uma gestão melhor, um sistema melhor, né? Eu acho que o mundo funcionando melhor e esses profissionais fazendo a diferença. Agora eu vou fazer a última pergunta em cima dessa geração nova, que a gente geralmente enxerga essas características todas, que são de pessoas que estão iniciando a carreira, que é uma inspiração, que é um envolvimento, um engajamento. Como é que vão ser essas pessoas quando elas estiverem no andar de cima? Isso vai interferir como nessa pessoa que hoje tem 20 anos, quando ela tiver 35, ela estiver gerindo de fato uma empresa, dirigindo uma área ou comandando um negócio? Como eu disse para você, acho que esse é um grande processo de construção. Para essa pessoa chegar bem lá na frente, essa pessoa conseguir dar um outro tom para o negócio que ela deseja
aonde ela deseja atuar e chegar nessa posição estratégica, será muito importante ela contar com essas pessoas que estão aqui passando por esse processo de repensar. Então, por exemplo, há 2 semanas atrás eu estava lá no INSPER, que eles têm toda uma formalidade, né? A Finance é uma empresa que eles vão para os bancos, então assim, são mini executivos. Então tem o presidente, tem toda a estrutura. Eu já estava numa reunião e é muito claro para eles que se não existir essa troca, se ele não passar por esse processo de entender os questionamentos que estão sendo feitos hoje, para que ele possa aproveitar essa onda e se preparar para ser um CEO melhor, um controlador melhor, certamente ele não vai trilhar esse caminho de forma tão promissora. Talvez ele até abandone esse caminho. Uma das questões era que eu participei de uma conversa, um questionamento sobre toda a forma que o sistema financeiro está atuando no Brasil, as práticas, a falta de ética, uma série de questões que estão todas aí. Então, ok, como é que a gente identifica que há um aprendizado e que a gente pode reconstruir um novo modelo? E que modelo é esse? Porque não adianta pensar num novo modelo, senão fica idealista, sem passar por essa transição. Agora, quando eu olho para aquela garotada e penso numa ponte de futuro, como é que eu vejo isso? Eu vejo pessoas mais flexíveis, que pedem mais ajuda, porque você veja, o Finance, eles me pediram ajuda, pediram para eu ser conselheira, e um garoto virou para mim e disse assim, porque nós temos dificuldade em lidar com feedback, lidar com gestão de pessoas. Então, para mim isso é, assim, eu tenho um prazer enorme, porque se esse grupo já for trabalhado de uma maneira diferente, tudo bem, é um grupo pequeno, a gente está falando de uma universidade, não está falando de várias, mas um grupo que já está fazendo vários movimentos, a gente está pensando lá em fazer vários intercâmbios de informação. Mas se existe já essa flexibilidade, se existe uma humanização, eu vejo daqui a 20 anos esse cara gerindo de uma forma mais flexível. Pedir ajuda não é um fracasso. Pensar com várias cabeças, pessoas diferentes de fato, porque hoje a gente fala de pessoas diferentes, eu brinquei aqui, quantas mulheres você tem hoje pensando junto dentro das empresas que a gente pode citar aqui, ou quantas pessoas com formação diferente, que não seja só daquele segmento a gente tem, pouquíssimas. Então eu vejo esses garotos fazendo uma gestão, pelo menos demonstram em evidências nesse processo, que existe uma forma mais fluida, eu diria. Quando se tem mais sensibilidade, não se busca mais pelo consenso, é que eu lembro uma vez que eu entrevistei a Margaret Thatcher e ela me falou uma coisa interessante, citando uma diferença entre Ronald Reagan e George Bush, ele dizia que o Ronald Reagan liderava e George Bush buscava o consenso, e que uma vez ela disse para o George Bush pai que o consenso era a negação da liderança. Muitas vezes, se a gente buscar todo esse consenso, não vai estar negando a liderança? Sim, esse é um grande desafio. Óbvio que se você tiver um consenso que está na direção adequada daquilo que é o melhor para a organização, nossa, melhor dos mundos. Mas vou ser muito honesta com você, quando isso acontece, tem alguém deixando de falar o seu ponto verdadeiramente. O que diferencia um líder de um cara que é um cara bom de ouvir e bom de acolher a opinião das pessoas ou de manter aquele clima para chegar num consenso? O líder, ele toma uma decisão, mesmo que ele tenha pessoas contrárias à sua colocação ou à colocação de outras pessoas. Ele toma uma decisão. E o melhor líder é aquele que toma a decisão pensando no objetivo maior, no meta-objetivo, não num objetivo pessoal, que é um grande desafio, ou num objetivo que atenda talvez a alguns interesses. Então, esse realmente é um grande líder e é um aprendizado. Por quê? Porque você não vai ser querido, você não vai ser o tempo todo aplaudido, mas você tem a paz de espírito de saber que a decisão que você tomou é a melhor para o negócio.
E, honestamente, Aloysio, eu acho que esse é o principal desafio. Se eu fosse falar dos trabalhos que eu desenvolvo, esse é o principal desafio. Muitas vezes você tomar uma decisão que você não tem uma audiência tão receptiva assim. Mas quando você faz essa linha de futuro, você entende que para o negócio é o melhor que você tem a fazer. Bom, e com esse grande desafio, então a gente vai encerrar nossa conversa de hoje com Márcia Dolores, uma das principais coaches do Brasil. Márcia, muito obrigado.